apresentar a vocês um trabalho muito eficiente para quem sofre com abuso de psicopata, de narcisista perverso. Um trabalho que pode ajudar você a sair do buraco em que você está. Então, hoje, estamos aqui com a Luciana Zapata, que faz parte do Superasas, e ela é Helper in Pathwork, e ela que vai nos conduzir por esse caminho hoje. Então, Luciana, com você. Então, nós vamos falar hoje, né, de como é que uma pessoa cai na armadilha, como ela se torna uma vítima de um psicopata, quais as estratégias que um psicopata utiliza para capturar essas suas vítimas. Todos nós, sem exceção, podemos cair nessas armadilhas e saiba como funciona e como evitar, e se já caiu, entender como caiu. E o autoconhecimento, ele possibilita que a gente faça esse olhar interno e a gente descubra como a gente se torna um refém, como a gente se torna uma vítima para essas pessoas, tá? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, é importante repetir, porque às vezes a pessoa se sente mal porque caiu na armadilha de um psicopata, mas todo mundo está suscetível e pode cair na armadilha. Então, não se sinta mal por você ter caído ou, quem sabe, um dia vai cair, né? Porque essa autorrecriminação e se sentir culpado, se sentir mal, isso só torna ainda pior a situação, já a quantidade de sentimentos ruins, negativos que você já está sentindo, né? Essa autorrecriminação não é totalmente desnecessária. Ela não precisa ainda vir piorar ainda a situação, tá? Então, vamos falar um pouquinho primeiro do predador. A gente imagina o predador, o psicopata, por causa dos filmes que a gente assiste, das notícias que a gente vê, a gente acha que o psicopata vai ter uma cara perversa, satânica, e na realidade ele é um ator, não esquecer que ele é um ator, ele é mestre em fingir e fazer de conta, né? Então ele sempre vem com essa carinha mascarada de bonzinho, de cordeirinho, de amável, gentil, mas na realidade lá dentro se esconde uma pessoa perversa, um predador, né? Então o predador ele está entre nós, a gente tem uma dificuldade de distingui-los porque eles se disfarçam muito bem, a gente tem dificuldade em perceber quem são eles, né? E essa dificuldade de reconhecê-los, e acreditamos, outra coisa típica do ser humano é acreditar na bondade humana. Então, a gente tem dificuldade de imaginar o mal em alguém. Então, por isso que a gente também cai, nossa cabeça tem dificuldade de compreender isso, né? Também o predador podem ser homens ou mulheres também, não é? Quando fala psicopata, não está se referindo só a homens, tem mulheres psicopatas também. A gente não sabe exatamente como eles agem, né? Cada um age de uma maneira diferente. A gente tem esse conceito por causa dos filmes, dos seriados que a gente assiste, novelas, a gente acha que eles são pessoas muito ruins e serial killers. Não são só serial killers, eles não precisam matar, mas eles matam quase que emocionalmente a pessoa, mas não matam de fato. E relacionar-se com um predador, eles destroem a normalidade das nossas relações, né? Fica tudo atrapalhado, fica tudo confuso, tudo embaralhado, e no fim a vítima acaba achando, ele inverte tudo de tal maneira que parece que a vítima é louca, ela está descompensada, desequilibrada, tudo vai ficando muito confuso, muito fora da normalidade de um relacionamento normal, né?
E o que que o psicopata quer? O psicopata ele sempre está procurando poder, prazer, controle e sexo, né? Então ele vai procurar as suas vítimas, que são as pessoas que podem oferecer poder, uma posição de poder, prazer, controle e sexo, tá? Então isso são o que eles buscam nas pessoas, né? Nas vítimas. Como que nós caímos na teia? Então, tem 3 fases principais. Primeiro é a sedução e conquista. Então, nessa hora, eles viram põe aquela máscara e parece que eles adivinham exatamente tudo o que a gente quer. Eles se antecipam, eles ficam observando, como predador mesmo. Eles observam para estudar as vítimas e oferecer aquilo que a vítima mais gosta, mais aprecia, mais dá importância, é esse primeiro estágio da sedução. Eles realmente observam para aprender, para que possam manipular a pessoa e conquistar. Quando a pessoa está conquistada, eles começam a segunda fase, que é subjugar e explorar, né? E, finalmente, a terceira fase, que é destruir e descartar, quando ele já começa a pensar numa próxima, pensar e observar já uma próxima vítima, tá? Realmente é um predador e causa uma devastação enorme nas pessoas com quem ele convive, né? Quais são as armas que nos desnorteiam, né? Então, eles são extremamente sedutores, eles falam aquilo que eu falei antes, eles fazem e falam exatamente o que a pessoa quer ouvir, eles atuam exatamente como a pessoa espera, né? Tanto é que, às vezes, algumas vítimas, eles vão falando, nossa, mas parecia até que nem era verdade, parecia um sonho de tão perfeito que essa pessoa era, justamente por causa disso, por conhecer, observar e usar esse material conhecido a favor dessa conquista. E eles também falam e fazem e agem naquilo que a pessoa mais quer ouvir e mais valoriza. Eles são mentirosos horrorosos, né? Eles só mentem. Tudo que eles falam, tudo que sai da boca deles é mentira. Eles são mentirosos, manipuladores. Eles fazem uma salada de palavras, uma confusão. Eles enganam pelas palavras, trocam tudo e tem dissonância cognitiva também, tá? Então, por conta disso tudo, eles deixam a sua vítima, a pessoa refém, deixa completamente desnorteada, né? Confusa. Ela não acredita mais no que ela está sentindo, ela não consegue acreditar no que está acontecendo e ela acredita que ela é a pessoa má, por incrível que pareça, a mistura que o outro consegue fazer. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da vítima, né? Nós falamos do predador, agora nós vamos falar da vítima. A vítima, o que a vítima quer? Ela quer afeto, ela quer atenção, ela quer cuidado, proteção e amor. E no âmbito profissional, vamos dizer assim, a gente não quer afeto, amor, mas a gente quer sim admiração, reconhecimento, que são variações do que uma pessoa anseia nos relacionamentos. Ela sempre quer reconhecimento, cuidado, proteção, admiração, né? E amor. No fim, é a palavra amor que fica, né? Então, como evitar cair na armadilha de um psicopata? Então, a solução é através de um caminho profundo e corajoso, um caminho onde você vai de encontro ao seu campo emocional, que a gente tem muito pouco desenvolvido e trabalhado, e conhecido, portanto, e também um caminho espiritual, por isso que a gente coloca um caminho profundo de autoconhecimento. Só quando eu me conhecer de verdade, eu
evito, eu quebro o ciclo vicioso da minha dependência emocional e espiritual, ok? Então, vamos lá. O que o Pathwork é um caminho de autoconhecimento. É um caminho profundo, porque ele é um caminho que trata dos 4 campos de consciência, 4 níveis de consciência. Ele trabalha com o campo físico, né, o nosso corpo, o mundo externo, material. Ele trabalha com o nosso campo mental, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, planejar, a parte cognitiva nossa. Ele trabalha também com o campo emocional, por isso que a gente fala que é um caminho profundo, a gente precisa conhecer o nosso campo emocional com todas as necessidades e todas as nossas dependências emocionais que a gente não conseguiu desenvolver, né? E ele vai também nos apresentar as nossas vulnerabilidades naquilo que a gente não se completa. E, por último, a consciência espiritual. Então, o Pathwork é esse caminho de autoconhecimento que trabalha nesses 4 âmbitos do ser humano, né? E aí sim ficaria um ser integrado, íntegro, evoluído e livre, liberto, né? Então, por exemplo, o Pathwork, ele fala assim, todos nós temos necessidades e valores, coisas que são importantes para nós. Então, quando nós éramos pequenos, bebês e crianças pequenas, quem eram os nossos provedores, quem nos sustentavam, nos nutriam, vamos dizer assim, eram os nossos pais, figuras parentais ou substitutos deles, né? E agora nós, como somos todos adultos, nós próprios deveríamos nos suprir e nos prover em todas as nossas necessidades. E agora nós vamos ver que não é bem isso que acontece. Então, vamos pensar no âmbito físico, na consciência física. Quando nós éramos pequenos, a gente não conseguia se alimentar sozinho, não conseguia descansar sozinhos, a gente não se exercitava, então precisavam dessas figuras externas parentais que nos nutriam, a mamadeira, o leite que a gente tinha necessidade, hora de descanso, higiene, né? Exercícios e etc. À medida que a gente foi evoluindo, crescendo, a gente foi aprendendo a fazer exercícios, yoga, natação, enfim, a gente hoje sabe, como adultos, a gente sabe se alimentar, a gente sabe entender o nosso corpo quando está com fome, quando está cansado, quando está com sono. Enfim, como adultos hoje, nós sabemos suprir e atender todas as nossas necessidades e aquilo que é importante para nós como valores, né? Isso tudo a gente consegue atender. O campo mental, a nossa consciência mental, que no começo também a gente não sabia ler e escrever, não sabia aqueles brinquedinhos de encaixar formas que são dados para as crianças, depois daí vão para a escola, aprendem a ler e escrever, depois vai estudar, vai trabalhar, vai planejar, resolver. Quer dizer, a gente hoje, como adultos, também, se a gente vai planejar uma viagem, planejar uma compra de um imóvel, a gente usa a nossa parte mental, planeja, faz contas, cálculos e etc. A nossa mente é usada hoje para suprir, para a gente usar no nosso trabalho, para desenvolver um projeto, planejar algum trabalho que a gente precise, né? Então, hoje, como adultos, a gente sabe suprir questões do que é importante e necessário, a gente consegue atender sozinho as nossas necessidades. Agora começa o problema porque o campo emocional e espiritual na nossa sociedade, na nossa cultura, e mesmo os nossos pais, a gente não aprendeu a desenvolver olhar e ter conhecimento e desenvolver como a gente permitiu o campo físico e mental. Então, o campo emocional, a gente ouviu muito aquelas frases, não chore, segura essa raiva,
não demonstra o que você está sentindo para que as pessoas não te manipulem, você não se sinta enfraquecida. Então, foi falado para nós exatamente o contrário. Então, a gente começou no início, ter dependências emocionais. Então, assim, quando eu era pequenininha, bebê, o prazer, a felicidade vinha com a mamadeira. O prazer e a felicidade vinha quando papai e mamãe ficavam juntos e brincavam comigo, me faziam companhia, quando me colocavam com carinho para dormir, enfim. Acontece que hoje nós somos adultos e a gente, ainda sem ter consciência, continua dependendo de figuras, não mais pai e mãe, mas talvez de outras figuras com quem a gente se relaciona, figuras afetuosas ou de importância na nossa vida, onde a gente não sabe se suprir, porque a gente não foi permitido amadurecer emocionalmente, tá? Então, o que acontece hoje, nós somos emocionalmente, vamos dizer assim, a gente ficou atrofiado, de uma certa maneira imaturo. Então, toda vez que a gente está envolvido numa relação onde o meu alto valor ou a parte amorosa e afetiva está envolvida, a gente regride a um estado muito imaturo, despreparado, e por isso a gente começa a ficar refém e dependente dos outros, tá? É aí que o psicopata começa a entrar. Ele tem essa capacidade de perceber quais são as minhas necessidades e o que é importante em termos emocionais, que eu própria não consigo me amar, eu própria não consigo me dar tranquilidade, paz, eu própria não consigo me harmonizar e me manter com uma vida satisfatória, saudável. Então, é aí que entra o predador e começa a perceber as minhas lacunas e começa a oferecer isso gratuita e generosamente no início da primeira da fase da conquista. E se o campo emocional a gente já tem dificuldade, que dirá o espiritual? Quando a gente fala consciência espiritual, a gente não está falando de um Deus fora, de uma religião. Nós estamos falando de uma espiritualidade, uma presença amorosa, uma presença, uma luz interna, uma divindade interna que existe dentro de nós, mas que a gente também não tem contato. E essa parte espiritual que existe em nós é a capacidade de autoaceitação, autoamor incondicional, né? Empatia, compaixão por mim mesma, sentimentos de liberdade, enfim, todos os sentimentos nobres e magnânimos virão sempre dessa parte espiritual, que é ainda menos evoluída, tá? Então, só para vocês entenderem aonde está realmente a nossa fragilidade e aonde a gente começa nessa dependência emocional a cair na cilada e se tornar um refém do outro, né? Então, a nossa autonomia, a nossa autossuficiência e a nossa própria autoestima e autovalor, no campo físico, sim, a gente hoje está ok, a gente é autossuficiente, a gente se nutre, a gente cuida, a gente presta atenção, tem contato com as necessidades do nosso corpo físico e atende. No campo mental, também, porque foi permitido que a gente desenvolvesse, né? Campo emocional, né? Quando a gente está infeliz, a gente tem muito mais uma necessidade de que alguém ou algo lá fora se modifique do que eu mesma entrar em mim, conhecer o que está me deixando abatido, triste, e eu própria trabalhar com essa autossuficiência emocional. É aí que a gente começa a ficar prisioneira. E o campo espiritual é mais ainda, mais sutil, menos trabalhado ainda, tá?
Então, aquilo que nos falta, essa figura bem simbólica, aquilo que nos falta, que é essa parte afetiva, autoafeto, autoamor, autorrespeito, autorresponsabilidade, aquilo que nos falta, que seja a maturidade emocional, a capacidade de se prover emocional e espiritualmente, a gente acaba, como nós não somos atendidos, somos extremamente carentes, a gente acaba indo buscar em pessoas fora. E aí que está a grande questão, o grande problema. Então, a nossa vulnerabilidade é essa dependência emocional e afetiva. A gente é extremamente carente, se sente, né? Carente, incompleto. A gente vive relações afetivas, amorosas, de uma forma, parece como uma mendicância, a gente fica como mendigos, querendo que venha de fora afetos, valores, reconhecimentos e admiração. Falta muito o amor próprio, que a gente não construiu e não conquistou, a gente não se conhece a fundo e a gente não assume responsabilidade por essa autonutrição, essa responsabilidade emocional e espiritual por si próprio, né? Então, por isso que a gente se torna refém pelo que nos falta e não o que nos falta e aonde a gente não consegue se preencher e se atender, e até mesmo, mais agravante ainda, é porque a gente não tem consciência disso tudo, a gente ignora essa nossa fragilidade emocional e espiritual. Então, o que o Petrarch nos mostra, né, ele mostra que a vítima e o predador eles se atraem mutuamente, principalmente nessa parte emocional, onde há um grande buraco, um grande vazio, né? Mostra onde é preciso trabalhar. Ao mesmo tempo, o Petrarch ele vai trabalhar justamente naquele coração que falta, naquela parte que você não se atende, não desconhece, não se olha. O Petrarch vai usar aquele sofrimento para justamente onde a gente mais tem que olhar, é onde a gente é mais desprotegido, é onde a gente é mais fragilizado e é onde a gente tem que fazer o nosso trabalho de autossuficiência. Então, e também o Petrarch vai trabalhar muito com a autoestima e com o autorrespeito. Então, era isso, Júlia. A todos os presentes, a gente gostaria de agradecer. Aqui está o nosso site, o contato para que as pessoas possam enviar perguntas. Lá tem uma série de vídeos e etc. A Júlia depois vai falar um pouquinho mais. E aqui está também os outros contatos do Super Asas, que a gente está tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? Estamos à disposição. Pronto, Júlia, agora é com você. Vou fechar aqui nossa apresentação. Muito obrigada, Luciana. Esse caminho tem sido usado com muita eficiência, quero enfatizar isso. Eu mesma estudei, embora não tenha praticado como a Luciana é helper, né? Ela pratica quanto? 20 anos ou mais, 20 né? anos, 20 anos. Então, é um caminho que, para você poder ajudar os outros, você primeiro faz consigo mesma, né? E é por isso que a palavra, quando ela vem do testemunho, ela é forte, né? E assim com todas as terapias que visam ajudar as pessoas que passaram por abuso. Quando você fala de experiência, de testemunho, você fala com mais autenticidade. Então, eu gostaria de terminar essa apresentação dizendo que ela é a primeira de várias outras, porque nós, do Super Asas, acreditamos que para você se libertar do abuso e
alertar da possibilidade de cair em novas armadilhas, você precisa empreender um caminho de autoconhecimento. Sem isso, você vai estar tentando e não vai conseguir sair deste pântano no qual você caiu. E também a parte espiritual, como tão bem você falou, Luciana, sem essa conexão com aquilo que tem de espiritual dentro de você, você também não vai conseguir sair. Então, este é um dos caminhos. Tem vários outros, né? E este é um dos caminhos. Se você se sentir sintonizada com isso, escreva para nós, porque nós estamos pensando em oferecer isso para as vítimas, né? E a gente ainda está formatando isso, então escreva para nós. Vamos ver quantas pessoas estão realmente interessadas em seguir esse caminho, tá? Então, muito obrigada, Luciana, da nossa equipe, né? E Muito vamos em prazer. frente. Vamos em frente.